tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Paty Cantuário e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um pouco do meu lado literário. Então, se você já assistiu os meus vídeos, você deve ter percebido que esse cenário aqui atrás é bastante habitual. Eu sempre gravo nesse cenário, a maior parte dos meus vídeos eu gravo com um cenário de estante de livros atrás de mim, porque é um dos lugares que eu mais gosto, é um dos móveis que eu mais gosto da minha casa, é a minha estante de livros. Então eu resolvi compartilhar com vocês um pouquinho dos meus gostos pessoais sobre livros e talvez te dar algumas dicas aí para você abrir os horizontes ou então para você ler algum livro que você não tenha lido dessa lista que eu vou te passar. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui. Hoje eu vou falar para vocês sobre 7 livros que eu amo, os 7 livros que mais marcaram minha vida e quais foram os sentimentos que eu tive em relação a cada um deles. A ideia de fazer esse vídeo surgiu através de um post onde eu fui marcada no Facebook pela minha prima Karina. Um beijo, Ká, muito obrigada por ter me marcado nesse desafio. E o desafio consistia em postar 7 capas de livros durante 7 dias, os livros que eu mais gosto, sem fazer nenhuma crítica a nenhum deles. E eu achei tão importante participar desse desafio, eu como leitora assídua, não tão assídua, né? Ultimamente eu não tenho lido muito, mas vamos considerar assim. Eu achei muito importante participar desse desafio e eu resolvi trazer isso aqui para o YouTube também, para mostrar para vocês então um pouco dos livros que eu já li, quais os livros que eu mais gostei e o que eles significaram para mim. Então o primeiro livro que eu vou trazer para vocês é esse daqui, Em Algum Lugar do Passado, do Richard Matheson. Esse livro, então, eu posso considerar um dos primeiros livros que eu li que não fazia parte das prateleiras infanto-juvenis. Porque eu cresci em Curitiba, eu nasci e cresci em Curitiba, e lá em Curitiba a gente tem os faróis do saber, que são as bibliotecas instaladas em algumas escolas e em pontos estratégicos do município. E como funcionava o farol do saber lá? Você chegava no balcão e pedia para a bibliotecária que você queria pegar um livro. Então ela te levava lá nas prateleiras infanto-juvenis e ela falava, você pode escolher o livro daqui, o livro daqui, o livro daqui. Então você não podia pegar um livro que não fosse do gênero infanto-juvenil, porque se você chegasse lá no balcão com um livro diferente, ela falava, esse aqui você não pode levar. Infelizmente era assim. Então esse livro eu li aos 11 anos, e a minha mãe pegou esse livro na biblioteca, então eu aproveitei para ler o livro, né? Porque eu queria muito ler os livros, saber como eram as histórias dos livros adultos. E esse livro, ele conta a história, então, do Richard, que é um escritor. Esse escritor, ele viaja para um hotel e num evento que está tendo no hotel, ele vê uma fotografia de uma atriz de muitos anos atrás e ele simplesmente se apaixona por essa fotografia. E aí é onde toda a história, toda a aventura começa, porque ele resolve que ele tem que voltar ao passado para conhecer a atriz e viver o tão sonhado romance dele. E o sentimento que eu tenho desse livro é um sentimento de que acho que foi o livro que mais marcou a minha vida, né? Por ser o primeiro livro que eu li que fosse um romance mesmo. Esse livro me traz a sensação de que tudo na vida é possível, basta a gente acreditar. Inclusive viajar no tempo, que é o caso dele. Então, ele sugestionou tanto a mente dele, que ele estava no ano em que a Elise estava lá se apresentando no hotel, que ele acaba voltando para lá. Então, essa é uma dica de leitura, não sei se vocês conhecem, eu não sei se muita gente conhece, eu acredito que não, mas é um livro que eu sugiro para vocês que leiam, porque vale muito a pena, é muito legal. Próximo livro, então, O Colecionador, de John Fowles. Esse livro, eu posso dizer que eu realmente escolhi pela capa. Então eu estava na biblioteca pública aqui de Joinville, passando pelas prateleiras e eu vi a capa desse livro, que vocês podem ver aqui que ela é muito linda, né? A minha opinião é que ela é linda, maravilhosa. E eu escolhi o livro apenas pela capa. Mas esse livro me surpreendeu positivamente. Ele não era apenas um rostinho bonito, o conteúdo dele também era maravilhoso. Então esse livro ele traz a história de um rapaz que é psicótico, e ele se apaixona por uma moça que trabalha num banco e ele resolve sequestrar essa moça e mantê-la em cativeiro porque ele acredita que mantendo ela o mais próximo dele possível, ela também vai se apaixonar por ele. E o sentimento que esse livro me trouxe, na verdade,
Foi um sentimento de angústia. Apesar de gostar muito do livro, você sente como se você estivesse junto lá no porão, preso com a Miranda. Então é um livro clássico também da literatura, eu acho, mas é um livro que vale muito a pena ser lido, é um livro muito bem escrito, muito inteligente e que mostra aí então um pouco da mente dos psicopatas, o que passa pela mente dessas pessoas, né? Então mais uma dica de livro para vocês, O Colecionador. Próximo livro, O Cortiço, de Aloísio Azevedo. Esse livro eu li obrigada e eu falo que eu li obrigada porque, na verdade, ele fazia parte da lista de livros que caíam no vestibular, na época que eu estava me formando no terceirão, e na escola onde eu estudava era obrigatório que você lesse esses livros e estudasse sobre ele e fizesse trabalho sobre eles, porque eles iam cair no vestibular da UFPR e era preciso que a gente soubesse. Então, eu li o livro obrigada, mas no fim eu acabei gostando muito. Então, esse livro conta como eram as situações precárias nos cortiços do Rio de Janeiro no século XIX. E o que me chamou mais atenção, a sensação que eu tenho nesse livro, é que eu também estava dentro dele. Então, a riqueza de detalhes com que o Aloísio trata esse livro, a forma como ele descreve o amanhecer no cortiço, os sons, os cheiros, tudo isso me fez parecer estar lá dentro daquela realidade. E foi outro livro que me surpreendeu positivamente, então se você nunca leu O Cortiço, por favor, leia. Próximo livro, então, 1984, do George Orwell. Esse livro ele é bem famoso também, mais um livro dos clássicos, é uma literatura distópica, né, uma ficção política. Esse livro foi escrito em 1949, ele se passava em 1984, mas foi escrito em 1949 como uma forma de protesto ao governo totalitário, né, que acontecia no momento. E esse livro se encaixa muito bem no contexto social que a gente vive hoje. É um livro um pouco complicado de ler, são muitas palavras diferentes, são palavras inventadas pelo George Orwell, mas é um livro que eu acredito que todas as pessoas no mundo deveriam ler. É um livro bastante importante. É um livro que abre a nossa mente e que nos faz enxergar aí algumas coisas pelas quais nós temos passado muito recentemente e que lendo esse livro a gente consegue perceber melhor, consegue abrir os nossos olhos. E eu acredito que você deve ler esse livro, é um livro fundamental, acredito até que esse livro deveria estar lá na nossa base dos estudos. Próximo livro, Pântano de Sangue, do Pedro Bandeira. Esse livro eu li na época da minha adolescência também. E é um livro infanto-juvenil e conta a história de 5 adolescentes que querem combater o crime organizado no Pantanal. E é uma história super divertida, muito cheia de emoção e de aventura. E o sentimento que esse livro me passa era o de querer conhecer o Pantanal. Então o Pantanal entrou na minha lista de lugares que eu preciso visitar na minha vida, justamente por causa desse livro. Também tem essa riqueza de detalhes com que ele é descrito. Eu acho que vale muito a pena, é uma leitura bem simples também, bem fácil de ler. E esse livro marcou bastante a minha adolescência. Então, os adolescentes que leram aí a coleção Vagalume, né, que era uma febre nos anos 90, nos anos 2000, certamente deveriam ler esse livro porque é bem nesse estilo da coleção Vagalume. Então, cheio de mistérios e cheio de crimes para resolver e de adolescentes corajosos e que lutavam por aquilo que acreditavam. Esse próximo livro que eu trouxe aqui, na verdade, eu trouxe mais pela autora. Então, esse aqui é Um Corpo na Biblioteca, da Agatha Christie. E eu descobri a Agatha Christie na minha adolescência também. Então, na escola tinha uma aula de literatura em que a gente pegava um livro lá, o professor dispunha vários livros na frente no quadro e a gente pegava o livro que a gente queria ler e tinha uma aula para ler aquele livro. Então, eu descobri a Agatha Christie nesse rodízio de livros aí, que eu acho que eu estava na 6ª série, se não me engano. É muito difícil escolher um livro só da Agatha Christie. Eu não li todos os livros dela, mas eu acho que eu li uns 60, 70% de todos os livros. A minha meta é ler todos os livros que ela escreveu. E ela também era uma mulher muito à frente do tempo dela, né? Então, na época em que ela escrevia, era uma época em que as mulheres não tinham voz. E ela deu a cara a tapa, escreveu os livros e foi sucesso mundial. E os livros dela me motivaram muito a querer descobrir as coisas, a raciocinar, a colocar o cérebro para pensar, a resolver mistérios, os jogos de escape que existiam na internet na minha época de adolescente. Tudo isso foi influenciado pela Agatha Christie.
E eu escolhi esse livro aqui, Um Corpo na Biblioteca, é a história de um corpo de uma jovem que foi encontrado na biblioteca de uma residência de um coronel aposentado. Então, a partir daí, começam as investigações para saber quem é essa moça, como ela foi parar lá, quem matou ela. Então, as aventuras são muito divertidas também. É um livro que te faz pensar, que você está sempre tentando descobrir quem é o assassino, o que aconteceu, quem era a pessoa. São livros que valem muito a pena de ler. Se você não leu Agatha Christie ainda, eu sinto muito por você, mas não é tarde para começar. E se você já leu algum livro da Agatha Christie, me conta aqui qual foi o livro que você mais gostou dela. Por último, mas não menos importante, eu trouxe este outro livro aqui e também foi pelo autor. Então, Carrie a Estranha, do Stephen King. Vocês podem notar aqui que eu tenho uma prateleira bem grande destinada ao mestre Stephen King. O Stephen King é o meu autor preferido. Quem me conhece sabe, quem não me conhece também sabe, porque eu vou estar sempre mostrando um livro dele, sempre falando dele em alguma coisa, sempre usando ele como referência de alguma coisa. E se você não conhece os livros do Stephen King, certamente você conhece os filmes que foram baseados em livros do Stephen King, como é o caso de Carrie. Então, muitos filmes de terror foram inspirados e baseados em histórias do Stephen King. Ele é um escritor que escreve principalmente terror, não é só isso, mas o foco dele é sempre o terror. E pra mim, assim, eu fico até sem palavras para poder descrever qualquer coisa sobre Stephen King, porque, como eu já falei, pra mim ele é o mestre, ele é o cara, ele é o melhor autor de livros de ficção que eu já li. Carrie é a história de uma menina, uma adolescente que tem poderes telecinéticos. Então ela é bem retraída na adolescência, a mãe dela é super religiosa e proíbe ela de fazer várias coisas. E ela carrega então esse poder da telecinese, só que ela não consegue controlar, muitas vezes ela não consegue controlar. Então esse livro aqui foi o primeiro livro escrito pelo Stephen King e já nesse livro ele demonstrava que ele era um talento. O Stephen King tem esse poder assim de te segurar dentro de uma história. Ele conta a história mais banal de todas de uma forma que você quer saber o que vai acontecer, que você fica ali entretido, você não consegue sair daquilo até que tudo se resolva. Então se você quiser começar por Carrie, é um livro super rápido de ler, super fácil de entender. Por favor, conheçam. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje era para trazer alguns livros que marcaram a minha vida, porque os livros fazem parte da minha vida. Eu acredito que os livros me tornaram uma pessoa mais criativa, uma pessoa mais questionadora, e eu acredito que a leitura deve ser incentivada. Então eu trouxe isso aqui para te incentivar a ler se você não tem o costume de ler, e se você gosta de ler, para te dar algumas outras alternativas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos que também gostam de ler. Comenta aqui pra mim qual o livro que mais marcou a sua vida, qual o gênero que você mais gosta, e vão deixando aí uma lista de livros pra eu ler se eu ainda não tiver lido. Muito obrigada por terem ficado comigo em mais um vídeo até o final. Um beijo e até a próxima semana. Tchau!